Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Briga entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. A guerra civil do bolsonarismo por causa das tarifas do Trump, né? Muito bom ver os dois. Eles ainda não entraram em conflito direto, né? Mas estão meio que se Porque o Tarcísio não quer, né? A gente vai vamos entrar sobre isso. Mas eles estão meio que se cercando, se estranhando, assim, cada vez mais. E conforme agosto for se aproximando, né? Que é o dia da eficácia imediata das tarifas, acho que a coisa ainda vai ficar mais feia, mas vamos acompanhar. Pois é. Então, cara, caso vocês não estejam acompanhando o negócio da tarifa, tá sendo a coisa mais importante que tá rolando na política brasileira agora. Então, esse episódio vai ser sobre isso, o próximo episódio vai ser sobre isso também. Boa. Mas o Eduardo Bolsonaro... Enfim, resumidamente, o Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, ele tá fazendo pressão pro Trump fazer sanções contra o Alexandre de Moraes por causa do que o Eduardo considera ser a manipulação do judiciário pra ferrar não só o pai dele, o Jair Bolsonaro, mas o campo político dele. Então, sei lá, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, derrubar a plataforma Rumble, ter derrubado o X e tal. E aí, o Eduardo já tá nos Estados Unidos há vários meses. Finalmente ele conseguiu que o Trump fizesse alguma coisa, só que não foi exatamente o que ele queria. O Eduardo queria sanções individuais ao Xandão, à mulher dele, ao ministro do STF, a pessoas do governo do Lula. Só que o Trump só foi lá e tacou uma tarifa no Brasil inteira. E aí jogou essa batata quente aí no colo meio que da política brasileira, né? E aí tá uma disputa entre três lados, né? Tem o lado do Lula, que tá puxando a soberania brasileira. O Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo como um todo são entreguistas, americanistas, querem ferrar o Brasil pra conseguir poder. Beleza. Esse episódio não vai ser sobre isso. E o campo da direita meio que... Inicialmente ele tava mais unido, mas agora ele tá dividido entre dois polos. Tem o polo do Eduardo Bolsonaro, que é o polo mais trumpista, digamos assim, né? Que é a favor da tarifa, tá justificando, tá falando é isso mesmo. É o lado mais exaltado, né? O lado que tá propriamente querendo que, cara, o regime seja destruído, dilacerado, prejudicado da forma que der. E aí tem o lado do Tarcísio, que é o lado mais gradualista, né? Digamos assim, pra trazer pra outros debates, né? Mas é o lado mais gradualista, que acha que, puta, o empresário brasileiro não precisa ser punido. Dá pra negociar a tarifa. Exato, dá pra negociar a tarifa, a gente não tá caminhando de... Por exemplo, o Eduardo abraçou a ideia de que se nada mudar, em 2026 é Venezuela. Falou Brasil abertamente. Vira Venezuela. Abraçou abertamente essa ideia aí na narrativa dele, enquanto que o Tarcísio, a ala do Tarcísio, acha que não, cara, tem jogo, tem negócio, dá pra gente conversar e tal, vai ficar tudo bem com teu pai, etc. E aí a gente tá vendo esse estresse, e a gente tá vendo, por outro lado, também o Bolsonaro, né, que seria talvez o mediador natural dessa questão, ausente. Apagado, né? Bem ausente, bem quieto e... Pois é, mas enfim, o Eduardo fez esse post aqui no Twitter, eu acho que ele resume bem, assim, a briga, falando: prezado governador Tarcísio Gomes de Freitas, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção, que era destruir a economia brasileira e nossa liberdade. Mas como, para você, a subserviência servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda. Cara, o Eduardo Bolsonaro só meio que botou pra fuder, assim. Esse discurso é bizarro vindo dele, né? Pelo menos mostra uma guinada mais recente que esse campo do Bolsonaro e do campo do pessoal extraditado, né? O exilado lá nos Estados Unidos. Meio que é tipo uma direita nacionalista populista mesmo. Nem a moda do Trump, né? Que seria um cara amigável aos grandes negócios americanos. Mas é uma coisa meio do Bannon, parece um pouco assim, como se tipo a burguesia não tem que se meter em negócio de política. É sobre o governante e a massa ligados, sei lá, esotericamente. Enfim, o Bannon é um cara bem maluco. Mas parece... Eu senti muito isso nessas mensagens do Eduardo. E tem sentido também no discurso dele, toda a aproximação. Por exemplo, o pessoal do campo dele tem tentado resgatar. Não sei se chegou a ver esse vídeo do Bolsonaro meio que falando um pouco sobre nacionalismo, sobre desenvolvimento, fazendo meio que o arco histórico total assim, da história do Brasil, como se fosse uma grande história de emancipação e valorização da cultura nacional, de independentismo brasileiro. E é esquisito assistir isso, né? É esquisito, mas eu acho coerente, assim, tanto com a posição do jogo político, sabe? Da guerra política. Sim. Na posição que o Bolsonaro tá perante, tipo, os rivais dele, o Eduardo Bolsonaro, no caso, não o Jair. Eu acho que é coerente estrategicamente o que ele tá fazendo. Eu acho que é coerente com a ideologia dele também. Apesar de ser estranho, não, eu acho que não tem como falar que não é coerente, pelo menos, sabe? Na posição dele, eu penso...
O que eu poderia fazer melhor se eu estivesse na posição dele, sabe? Provavelmente Eu não sei, sabe? Eu não sei. E eu acho que o Tarcísio também tá jogando o jogo muito bem. Eu acho que é meio que... Isso que tá acontecendo só demonstra meio que o desenrolar do jogo estratégico político meio que natural devido às condições que já estavam postas, sabe? Eles estão buscando um diferenciar do outro, né? As duas facções estão tentando articular... Estão tentando bipartir mesmo, rachar, como se fosse ter um grande racha mesmo. Eu não sei se vai se manifestar em 2026. Eu também acho que não. O campo do Eduardo é muito mais sensível, né? Delicado, assim, tem o discurso mais grandioso, né? Mais nacionalista, etc. Apesar de operar dos Estados Unidos a favor de sanções contra o Brasil. Mas eu acho isso coerente também. Pro ponto de vista ideológico deles é coerente, sabe? Talvez daqui a algum tempo fique melhor, mas hoje estar nos Estados Unidos pedindo sanções ao Brasil... Mas, por exemplo, você achava estranho que, sei lá, um cara como Caetano Veloso tivesse autoexilado da ditadura militar em Londres, meio que querendo derrubar a ditadura no Brasil? Eles eram internacionalistas, né? Em muito sentido, assim. Sim, mas sabe... O Eduardo tá tipo, cara, Brasil primeiro, mas depois das sanções, entendeu? Sim. Mas, enfim, eu entendo também que ele tá articulando... É o jogo, né? Tipo, política não é sobre coerência, geralmente. Não, mas eu acho literalmente coerente, sabe? É isso, é tipo, cara, você considera que o governo... Por exemplo, a gente vai passar por essa entrevista aqui que o Eduardo fez na Folha, mas você já puxou o negócio, né? Deixa eu dar um Ctrl F aqui pra Venezuela. Por exemplo, e se até 2026 continuar o mesmo cenário, sabe? Aí é Venezuela. Eu vou começar a receber os brasileiros aqui nos Estados Unidos, ajudar eles com o processo de visto. Se você genuinamente acredita nisso, que eu acho que muita gente... Não sei se o Eduardo genuinamente acredita, mas muita gente na base dele acredita, é razoável você estar buscando apoio externo pra motivos nacionalistas, sabe? Entendeu? Ao mesmo tempo também, os caras ligados ao Eduardo, tipo, Kim Paim, estão falando que a gente precisa redescobrir o Enéas e tal. É por isso que eu acho que fica esquizofrênico, sabe? Soberanismo brasileiro. Eu acho que o Kim Paim deve ser uma das primeiras contas que eu mutei no Twitter, assim. Ele é muito foda. Eu não ironicamente achava que o Kim Paim tinha alguma relação com o Kim Kataguiri, mano. Quando começou a aparecer coisa do Twitter. Sobrenome. Aí eu fiquei tipo, caralho, Kim Kataguiri tá diferente, mano. Tá bigoduda, né? Aí depois eu descobri, não, é um outro cara. Eu não acompanho muito essas porra. A facção do Eduardo tá quase toda bloqueada no meu Twitter, honestamente. Paulo Figueiredo tá bloqueado, Alan dos Santos tá bloqueado. O Eduardo não tá ainda, mas ele tá querendo. E o Kim Paim eu acho que tá bloqueado também. Mas enfim, eu sei que esses caras estão meio que tentando criar... Meio que resgatar um pouco do discurso da ditadura, sabe? Mas leite ditadura. Não a ditadura do Castelo Branco. A ditadura do Geisel, já, do Figueiredo e tal. Meio, o Brasil soberano, etc. Beleza, eu acho meio esquisito, mas eles estão justamente tentando diferenciar do Tarcísio de Freitas, cara. Que tá fazendo um negócio... uma via muito mais moderada, mais sinergizada para as elites nacionais, etc. Sim. Mais pragmática, né? O Eduardo acabou virando tipo um bolsonarismo romântico. E o Tarcísio virou tipo um bolsonarismo mais pragmático, mais fisiológico, etc. Exatamente. Mas, enfim, nessa entrevista aqui com a Folha, ele falou que o Tarcísio tentar negociar a saída para essa saída, fazer um desrespeito pessoal com ele. Então ele puxou pro pessoal. O Tarcísio minimizou essas críticas. A gente vai entrar pra resposta do Tarcísio depois. Mas essa entrevista aqui, eu acho que ela mostra muito o que tá passando na cabeça do Eduardo, né? Então, o tipo de declaração que ele deu. Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos, queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Mas eu não estou buscando o convencimento da população. Eu estou buscando pressionar o Moraes. Então, ele tá rígido na crença de que, tipo, cara, eu não tô nem aí se... vai sair uma pesquisa da Quest, da Atlas, Intel, falando que a maioria dos brasileiros é contra as tarifas. Mano, eu não tô querendo convencer o povo. Eu tô querendo pressionar o Moraes pra depois, meio que o povo... Fica claro pro povo que é tipo, cara, o Brasil tava meio caminhando em direção a uma ditadura, eu corrigi essa porra, agora, povo, venha comigo, sabe? Enfim. E aí... Você acha que de 0 a 10, o quanto o Eduardo realmente acredita que é trabalho dele? Porque eu achei que a gente vai entrar na entrevista. Tu acha que ele tem... Total. Se eu tivesse... O negócio eu fico me colocando na posição dele, sabe? Uhum. Eu acharia que é o meu trabalho. Eu acho que o Eduardo, ele... Por exemplo, ele tá se comparando com o Itamaraty, eu acho que isso... Eu já falei isso várias vezes no canal, mas meio que comprova a minha tese, que é... Ele se considera um diplomata do governo exilado do Brasil, entendeu? Ele é o governo legítimo do Brasil, o pai dele. E ele é o representante diplomático disso. Então eu acho que ele... Na medida que ele considera que o pai dele deveria ser o governo, ele se considera o diplomata, sabe? Ele já queria ser o diplomata dos Estados Unidos antes e tal, sabe? Então... ele trouxe várias coisas dos Estados Unidos pra cá, né? O CIPAC é uma iniciativa americana que ele importou pra cá, né? Sabe?
Eu acho engraçado a confiança, mas eu entendo que é necessária, sabe? E a gente chegou a falar no outro episódio sobre como ele tava pedindo lei Magnitsky pro pessoal do STF, que seria uma sanção dura, mas ao mesmo tempo não também, né? Tipo, cara, você não pode ir pros Estados Unidos, talvez isso afete a tua bandeira de cartão de crédito, de débito. Se isso não for... A gente chegou a mencionar que se não fosse estendido pros aparentados, seria ineficaz, basicamente. Mas a ideia dele era estender, né? Exato. Enfim, teria que entrar com essa novidade aí pra conseguir tornar uma coisa verdadeiramente dura. E aí chega tarifas. Aí fala, pô, não, vai ser 50% de tarifas. Eu tô com meio... Cara, sabe, imagina o trio de Adriana Alice que eu pensei, sabe? Tá tipo ele e o Paulo. Imagina, eu penso que eles devem ser tipo nós dois, mano. Sim, sabe? sim. Tem tipo dois amigos que ficam no escritório falando sobre política e tal. No caso, a gente só fala, né? Eles estão operando. Eles são operadores do mundo real, né? A gente só conversa. E já é emocionante, muito emocionante. Mas, e aí tá tipo ele e o Paulo Figueiredo, aí sai essa porra. Aí ele deve ficar tipo... caralho, o que a gente vai fazer agora? E eu acho que ele tá trabalhando bem. Ele tá surfando, ele tá meio surfando Kaliuga, assim, né? Que ele tá trazendo. Eu nem sei se ele é um cara... Ele nem tem muito perfil de ser tipo... cara, dane-se aí o que o povo tá pensando, eu tô lutando contra a ditadura, mas eu acho que acaba tornando o discurso muito forte, que é a coisa meio tipo... Eu nem sei se... Aqui no Brasil ele não deixava tão claro isso, que ele já achava que ele tava no estado de exceção, né? Agora ele fala abertamente sobre isso lá dos Estados Unidos. Então, tipo, cara, o Brasil é uma ditadura. A primeira resposta dele foi literalmente sobre... A primeira resposta isso, não. Né? Primeiro perguntaram, você vai abrir mão do mandato de deputado? Eu acho irrelevante, mas vamos lá. Primeiro, qual é a chance disso dar certo, né? Do plano dele, da missão diplomática do governo legítimo. Ele responde, não sei. Pica. Isso eu acho poderoso, cara. Poderoso. É tipo, cara... Mano, você reconhece que você tá fazendo uma parada extremamente ousada, cara. E vai dar certo? Cara, não sei. Não sei se vai dar certo. Mas eu tô tentando, mano, sabe? Eu acho que isso demonstra um pouco de sobriedade, assim, sabe? In many ways. Nesse sentido, é porque é complicado, né? Nessa entrevista, ele meteu o não sei o que vai dar, que parece uma resposta pouco confiante, mas... Eu acho que mas não é o caso. Eu acho que esse não sei é extremamente confiante, sabe? É tipo, sabe, enfim, essa é uma analogia muito sobreusada, mas ela é muito boa. Você tá perguntando pro César, assim, na véspera dele cruzar o Rubicão, e aí, você acha que vai dar? Cara, eu acho que o César provavelmente falaria pra você, cara, não sei, mano, mas é a única coisa que eu posso fazer, então vambora. Eu acredito que se você tá lendo, né, você não consegue entender a verdadeira carga desse não sei, né? Você poderia que é um não sei, tipo, não sei, sabe? Sou um bobão, tô aqui. Mas é um não sei, mas quase ameaçando, sabe? Porque no Twitter o Eduardo tá falando, tipo, galera do mercado financeiro, abre o olho aí que se chama Swift, hein? Não sei o que, hein? A galera aí que tá comprando tem patrimônio nos Estados Unidos, abre o olho, hein? Sabe? Ele tá meio que ameaçando, não sei, no sentido de que, tipo, a porra pode ficar muito maior. Exato. Meio que ele não tem controle, sabe? Nessa entrevista, mais de uma vez, vamos frisar, mas ele deixa bem claro que ele não tá sob controle da porra. Tipo, ele abriu a caixa de Pandora, que é a caixa de Pandora das sanções. Não acho nem que o Trump tá, né, tá muito firme nessa porra, mas ele tá meio que, cara, articulando politicamente cara, tem um bicho vindo aí, sabe? Tem um bicho imenso vindo aí, cara. Mas ele tem o quê? 10 metros, 5 metros, 30 metros? Não sei. Eu só você ficava esperto, sabe? Pois é. Qual é o seu desejo? Aí pergunta pra ele, né? Qual é o seu desejo? O que você quer com essa loucura toda? Aí você poderia pensar que ele ia dar uma resposta específica, né? Então, não, eu quero a lei Magnitsky, blá, blá, blá. Mas não, ele dá uma resposta super geral, super aberta. Ele meio que dá o que seria a vitória estratégica pra ele, mas vendida de uma forma propagandística. Então, o meu desejo seria ter um país normal, onde o deputado não fosse preso por falar ou por se relacionar com autoridades internacionais. Ele tá mencionando os processos em aberto contra ele, né? Sim. O meu desejo é que um deputado de direita tenha o mesmo direito de um deputado de esquerda. Porque no passado, o Guilherme Boulos foi a Portugal, o Zanin, ministro do STF, por exemplo, fez campanha do Lula livre em diversos tribunais internacionais, já fizeram pedido de prisão do Jair Bolsonaro no TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e nunca deu em nada. Só que, ao que parece, querem tirar o Bolsonaro da corrida presidencial e a possibilidade é de eu sucedê-lo também. Então, se o Brasil é um país que faz política desse jeito, o judiciário é que faz política, então significa que não há uma harmonia entre os poderes. Então o Brasil não é uma democracia, é uma ditadura. E será dado a ele o tratamento de ditadura. Engana-se quem acha que pode viver numa ditadura e ter os benefícios do mundo livre. E o Trump não usou força total, ele poderia ter feito muito mais. Ele vai ficar sempre ameaçando, assim, tipo, pode vir muito mais, pode piorar muito, então, sabe? mas essa resposta foi tipo, o Eduardo essencialmente tá falando, cara,
entendo porque alguém poderia achar que o que eu estou fazendo é ilegítimo. Só que eu não estou operando no sistema normal. Eu já considero que a política no Brasil, ela... vamos supor, a política normal no Brasil seria uma luta de MMA, soco, sabe? Chute, esse tipo de coisa. E ele tá falando, cara, o outro lado tá dando dedada no olho, eu vou dar dedada no olho, cara. Sabe? Se o Zanin, o Boulos, pode ir pro Tribunal Penal Internacional, que, na visão meio que dessa direita populista, meio trumpista, são órgãos do Partido Democrata, dos tentáculos do Partido Democrata que se estendem para além dos Estados Unidos, o Eduardo, ele tá indo pros tentáculos do Partido Republicano. O Partido Republicano, ele é muito menos articulado que o Democrata, historicamente falando, então, por enquanto, só tem um tentáculo, que é o próprio Trump. Mas é isso, sabe? É tipo, na medida que o Tribunal Penal Internacional faz parte desse poderio... Soft, né? Soft. Democrata e tal. Não tão soft, mas, sabe, dessa esquerda globalista, etc. O Eduardo Bolsonaro tá indo lá bater na versão direita da parada, sabe? Sim. Então ele considera meio que espelhado. E o objetivo dele é que o Brasil meio que não seja essa ditadura na visão dele. É isso. Até que ponto o Eduardo Bolsonaro tá certo nessa visão dele? Eu não sou tão extremo quanto ele. Eu concordo que o judiciário no Brasil, tipo... Ele, de fato, tá exercendo funções que ele não exerceria num momento de normalidade. E não é só eu que acho isso. A Folha já fez vários editoriais, o Estadão já fez um editorial e tal. Então, eu não sou tão radical quanto o Bolsonaro, mas eu não acho que ele tá totalmente errado. E o lado dele acredita nessa parada. E se você acredita nisso, sabe? Meio que é essa coisa mesmo. Ele nunca articulou. Eu não acho que ele articulava dessa forma quando ele tava no Brasil. Agora, óbvio, né? Ele tá... lutando pelo lado dele, ele se coloca como líder da facção. Ele, inclusive, fica implícito não, né? Fica bem direto que não quer deixar o pai dele concorrer. E a possibilidade dele sucedê-lo, né? Então ele já se enxerga como sucessor natural do pai também. Isso tá implícito em toda essa conversa. Mas é o que você falou, cara. Se você verdadeiramente tá disposto a até as últimas implicações de acreditar que o Brasil vive um estado de exceção, que, tipo, não há mais democracia no Brasil, e que por mais que não seja algo muito... às claras, né? Mas que você nunca vai estar no mesmo playing level entre, tipo... a oposição e situação, e que a tendência é que só aprofunde, né? Dado que vai estar assimétrico. Meio que, cara, você abre mesmo margem pra isso. Eu não acho que esse discurso colou... Eu não acho que isso esse é o discurso que colou nos Estados Unidos necessariamente, sabe? Uhum. Eu acho que envolve mais outras coisas. É o Lula e política externa, e alguns julgamentos mais recentes, né? A gente falou sobre o julgamento das Big Techs aqui no Brasil, etc. Eu acho que... A gente vai falar sobre isso no episódio de amanhã. Exato. A gente vai falar sobre isso. Mas... não sei também, ao mesmo tempo. Não sei. Talvez... É porque tem uma galera bem anti-paranoica, anticomunista no Partido Republicano ainda, né? Tem vários congressistas que são bem ligados ao Eduardo Bolsonaro, para Marco Rubio é ligado. É um cara... Por exemplo, Marco Rubio é um cara que o pai dele foi torturado pelo Fidel Castro, porra. Pois é. Ele é um cara que talvez enxergue... essa ameaça mesmo. Exato, né? A exceção onde não se vê. Então, eu acho que... eu não sei também, né? Pois é. E aí ele tá falando força total, seria igual a Rússia, então tirar o Brasil do SWIFT, que é uma ameaça ao mercado financeiro brasileiro. Enfim. Aí depois continua. Agora o senhor está sendo muito criticado, inclusive por alguns integrantes da própria direita, que não estão dando suporte a essas tarifas. O próprio Zema, por exemplo, veio a público dizer que as tarifas não são positivas. O Tarcísio... Ele nem deixou o cara terminar. Ficou muito puta, né? Claramente. O Zema e o Tarcísio vieram falar isso depois de declarações iniciais muito mais firmes. Então, é isso, né? No começo, o Tarcísio e o Zema estavam vendo pra onde o vento ia soprar e eles defaltaram pra ficar tipo, as tarifas têm um certo mérito. Que eu acho a jogada estratégica certa também. Sabe? O Tarcísio e o Zema pularem 100% no barco do Lula fortalece o Lula. Sendo que eles não são lulistas, sabe? Sim. Eles têm que ficar tipo, Lula, eu não tô 100% contigo também não, tá? Enfim. Porque o Eduardo ele não tá mais fazendo cálculos para 2026, né? Não tem caminho para ele em 2026. Se a facção do, sei lá, o bolsonarismo fisiológico do Zema e do Tarcísio, é mais do Tarcísio, né? O Zema tá praticamente fora do jogo, assim, pelo que o pessoal comenta. Mas se o bolsonarismo pragmático do Tarcísio vence,
Cara, o Eduardo vira um nobody, entendeu? Exato. Ainda mais se ele dobrar o joelho, Ele né? vira um nobody e ele nunca mais volta ao Brasil, né? Também. Quer dizer, talvez não, Não, né? eu acho que voltaria. Talvez o Tarcísio negociasse a pacificação do caminho e tal pra ele voltar. Mas provavelmente ele nunca mais ia ter a mesma relevância política porque o Bolsonaro entregaria o capital político dele nas mãos dessa ala mais pragmática. Sim. Então o Eduardo estaria condenado a virar deputado o resto da vida. Ou menos até, porque muito da carreira da família do Bolsonaro são as pessoas mais radicais bolsonaristas que votam nele. Se o Jair, cara, deixar de meio que largar o manto de tipo, somos de direita radicais, até que ponto o Eduardo Bolsonaro vai conseguir ter a mesma quantidade de votos, ser o deputado federal mais eleito do Brasil, sabe? Libera o nicho, né? O nicho fica liberado pra um outro lunático vir papar, entendeu? Exato. Ele seja um Pablo Marçal. Ele né? vai perder a moral de ser o cara de direita mais radical. Provavelmente ele rapidamente, eu acho, né? Rapidamente é foda, né? Em termos de ciclo eleitoral, né? Em 1, 2, 3 ciclos. Cara, depois do pai dele já falecido, né? Tipo, daqui a 12 anos, acho que ninguém imagina que o Bolsonaro vai estar vivo, né? Tipo, o projeto maximalista da família Bolsonaro ter um senador sendo Flávio, outro senador sendo Carlos, outro senador sendo a Michelle, aí o Eduardo, provavelmente senador também. Seria um fall from grace e seria não só em termos de prestígio, etc., mas seria abdicado do projeto político. Aquilo, um raio caiu uma vez num lugar, o Bolsonaro foi presidente. Beirando o inexplicável até hoje, assim, pra mim, em muitos sentidos. Mas é aquilo, o raio também não vai cair 2 vezes. Então, se a família cai desse lugar, né, se ela deixa de assumir esse papel de liderança, não volta mais. Pois assim, muito provavelmente. Então, o Eduardo vislumbrando isso, pra ele vale a pena arriscar pra caralho, foda-se, entendeu? Sim. Se daqui a 12 anos eu tô morto... Cara, e na pior das hipóteses... Esse jogo que o Eduardo tá fazendo, a pior das hipóteses ele fica permanentemente exilado do Brasil, lá nos Estados Unidos. Você eventualmente tem que ir pra outro lugar, pra Hungria, pra Israel, sei lá. Mas ele fica fazendo, tipo, vídeo na internet, que ele é muito famoso. Cara, se você é muito famoso, fazer vídeo na internet dá muito dinheiro. E desde que o seu público goste de você. Se ele continuar com o público gostando dele, que vai continuar gostando, se ele continuar batendo a tecla do radicalismo, ele pelo menos vai ter muito dinheiro, tá? Ele vai continuar com moral, vai continuar com influência política, mesmo que exilado. O que é menos pior do que você dobrar o joelho e correr o risco de só perder tudo, sabe? Ele pode virar um grifter, né? Pode virar um desses caras assim. A corrente dele é muito mais charmosa para as massas do que pra massa. Quando eu digo massa, é tipo, o cara... um eleitorzão, tipo, assim, baixo, sabe? Aquele cara do vinho lá, como é que é o nome dele? Aquele que é uma referência pra você aos 70. Tio como França. É que é o nome dele? Tio França, Então, não fiz que esqueceu não, pessoa. Não, eu juro por Deus. Sério, mas a gente lembra. Mas, enfim, é um discurso muito mais charmoso, esse bolsonarismo romântico, esotérico, queira dizer. Extremamente do Eduardo, radical. Extremamente radical. Muito mais, agora vai ser o fim, Venezuela, agora, amanhã. É muito mais charmoso pro cara que tá disposto a comprar um curso do que a coisa do Tarcísio, que é tipo... Não, e não é nem a coisa do Tarcísio, é a coisa que o pai dele tava fazendo, que era falar pro Alexandre de Moraes, posso fazer uma piada? Posso fazer uma piada? Quer ser meu vídeo? Entendeu? Então, eu acho que o pai dele tava caindo muito mais pro lado do Tarcísio. Tava pra mim, cara, sei lá, é uma coisa de fio, né? Porque a gente não tá em Brasília e tal, mas eu acho que tava quase certo, cara. Que ia ser uma disputa à moda da República Velha em 26 pro Tarcísio. Agora o campo fica mais mexido porque o Eduardo tá procurando contato. E o Trump sentou na mesa de negociações também, né? De certa forma, implicitamente, né? Tacitamente. Sim. Mas fica correndo o risco de ser muito trumpista aqui. Imagina que é tipo a guerra entre os gregos e os troianos, entendeu? E aí você tinha os humanos, eles estavam batalhando entre eles. Essa analogia tá vindo. E aí chegou Zeus no alto do Monte Olimpo e jogou, mano, embaralhou ali, cara. Foda, a gente nunca vai escapar essas acusações de trumpismo mesmo, mas é assim, cara. É isso, cara. Sim, cara. Na batalha entre... Mas tipo... Zeus quer favorecer os gregos, né? É isso, cara. Foi Zeus, jogou um raio lá e mudou a porra toda, cara. Pois é, sensacional, assim. Mas eu concordo com você. Eu acho que as coisas ficam mais complexas mesmo. O que era um tabuleiro de negociações nacional acaba virando um tabuleiro de negociações, de certa forma, internacional. E não imagine, os Estados Unidos não mandam porra nenhuma aqui no Brasil. O Brasil é soberano. Cachorro, caramelo, suco de laranja e água de coco. E Anitta. É tipo, não, né? Não, exato. Não existe isso. Mas aí, cara, Mas aí, por que eu acho que... questão de horizonte de projeto mesmo, pro Tarcísio é tão diferente. Cara, o Tarcísio, se não disputar em 26, cara, ele vai ganhar pra São Paulo.
Ele tem mais 4 anos. Será que o Eduardo tem mais 4 anos? É bem diferente, sabe? É diferente. São 4 anos bem diferentes. O Tarcísio vai pegar 4 anos de máquina em São Paulo, apoiado por uma coligação de governadores que naturalmente gravitam ali em torno dele, né? Seria tipo o eixo centro-sul, né? E aí, cara, não se lança. E depois quero virar senador. Tenta em 2030, cara. Talvez consiga em 2030. Pois é, mas é a diferença. Essa que é a posição, e em muitos sentidos volta pra isso, que é a posição de você tá no executivo e você tá no legislativo, cara. Tá no legislativo é bom, pô, dá pra tu fazer um trabalho proativo, caralho, passar várias leis, você ficar super bem e tal, mas você não tem máquina. Entendeu? Não tem máquina na mão. Você não tem a ONGzinha lá no cafundó da casa do caralho fazendo curralzinho de voto. Você não tem aliado em cada cidade do estado. Você não tem um bando de ministério pra ficar... ou secretaria pra ficar distribuindo. Exato. Você é muito mais símbolo. E o Bolsonaro, ele vem do legislativo. Então, é uma arte ser um símbolo, né? O Jair é pica. O Eduardo talvez esteja fazendo a carreira do filho. E o Tarcísio é máquinazaço, entendeu? Pois Sempre foi executivo. Mas vamos lá, continuando com os comentários. O Zema e o Tarcísio vieram falar disso depois de declarações iniciais muito mais firmes. Vieram falar isso provavelmente depois de conversas de telefone, né? Não tenho como comprovar, mas eu acho que eles tomaram alguma pressão. Principalmente o Zema. O STF está correndo pelos bastidores para pressionar empresários brasileiros e políticos brasileiros a tentar jogar a culpa disso tudo. Razoável, mesmo eu não tendo nenhuma entrada em porra nenhuma. É surreal você achar que o STF tá fazendo pressão? Pô, é óbvio que tá. O STF tá fazendo pressão no pai dele, cara. Sabe? Pô, tá fazendo pressão internacional, cara. Pois é. Só que o Trump foi muito claro. Ele está colocando tarifas por causa de quê? Regulamentação das Big Techs. O que é engraçado, né? Meio que tá contradizendo a própria carta do Trump. Enfim. E aí continua. Agora é a hora de ser homem, assumir a responsabilidade e entender que o Trump está pedindo são ações... Que o Trump está pedindo são ações do judiciário brasileiro, regulamentação da internet, eleições limpas e transparentes e parar com a perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. É por isso que eu tenho batido na tecla de que não é uma questão do Lula. O Lula vai dobrar a aposta, o Lula é irresponsável. O Lula não tem compromisso com o interesse público. Ele vai querer jogar o Brasil no colo da China e da Rússia, ele tá achando maravilhoso tudo isso, vendo como uma possibilidade única de ele tentar resgatar a popularidade. E o que eu tenho falado? Deixa o Lula de lado, esquece o Lula. O Lula vai morrer sozinho politicamente, o que um pouco bearish demais até. Cara, o foco é no Moraes. Acho que errou 100% do diagnóstico, assim, sabe? Nesse sentido, eu não tenho... ele assume, por um lado, que esse é muito mais sobre o julgamento das Big Techs do que qualquer coisa. Então, o Brasil vai reclamar para si soberania digital. Isso é absurdo. Talvez seja mesmo o argumento do Trump. Eu não sei. Eu acho que o argumento do Trump provavelmente é mais BRICS do que qualquer coisa, mas... Eu honestamente, eu não sei qual é o objetivo estratégico dos Estados Unidos. Eu não sei o que os Estados Unidos quer com essa porra. Se só quer mesmo que mudar o sopro do vento aqui dentro, quer que reverta especificamente algum julgamento, alguma decisão, um compromisso... Eu acho que provavelmente eles querem tudo isso, cara. Mas tudo isso tem a ver com a parada do BRICS. Tem, com certeza tem. Eu acho que, tipo, a causa fundamental é a BRICS. raiz. E tudo isso tem a ver, sabe? Eu acho possível. Eu queria entender melhor o que os Estados Unidos espera da gente, sabe? Isso eu acho que pode ser a parte mais confusa de tudo se os operadores de verdade não tiverem essa clareza também. Cara, eu acho que o Trump vai entender na medida que você for lá para os Estados Unidos e conversar com o Trump. Exato. O Eduardo errou nesse diagnóstico também. Mas o diagnóstico tá errado, mas ele fala isso estrategicamente, eu acho que tá certo, sabe? Porque ele tá fazendo o caso que é tipo... Ele não falou isso porque isso é verdade. Uhum. Ele falou isso porque isso é o que... Ele tá cover ass pra resposta do Lula. A parada o Lula meio que já não voltou atrás, mas já deu declaração dizendo que ele não pretende escalar, né? Então a gente não vai entrar naquela porrada mútua de tarifas igual a China entrou. E, cara, o Lula não vai morrer sozinho, né? Mas isso... O Lula já morreu uma vez, né? Vamos ser honestos. O Lula já morreu uma vez e ele não ficou sozinho. E todo mundo que ficou com ele quando ele morreu agora tá mandando pra caralho perseguindo o pai do Eduardo, entendeu? Sim. Opa, perdão, perseguindo não, combatendo o pai do Eduardo. Sim, mas enfim. De toda forma, com relação ao Zema e Tarcísio, essa foi a posição final deles. Nesse domingo, o próprio Jair Bolsonaro admitiu que as tarifas não seriam benéficas para o país, fazendo ali um apelo por recurso. Então existe algum tipo de arrependimento nessa sua atitude? Nenhum. O que não é benéfico para o país é continuar jogando velhinha na cadeia, é continuar ligando para o presidente de partido,
quando tem que votar a manutenção de prisões de Daniel Silveira. Para resolver o problema, tem que atuar na causa, e a causa é inconstitucional. Ou o Brasil se comporta como uma democracia, ou vai ser tarifa de 50% para mais. Então, a pergunta da Folha é, cara, até o teu pai tá com Tarcísio nessa, e o Eduardo tá falando, foda-se, porque ele tá olhando pro próprio rabo, ele não tá olhando pros interesses do pai dele, ele tá falando, meu irmão, sou eu agora, filho. O título do episódio vai ser a guerra entre o Tarcísio e o Eduardo, isso de fato. Mas, cara, meio que uma traição também é o próprio pai, né? Mas é porque o pai traiu ele, né? Geralmente isso. Eu tava olhando, cara, hilário essa porra, eu tava vendo sobre, sei lá, no folclore persa, tá ligado? Os épicos persas são todas histórias de pai e filho. E nunca é retratado o filho traindo o pai. Sempre o pai trai o filho antes. Exato, entendeu? Então, um pouco de sabedoria aí antropológica. Mas eu acho que sim, cara. O Jair Bolsonaro, pra se safar, ou pra meio que... Pra safar. Cara, eu não acho que é nem pra safar, é só pra acabar o inferno, sabe? Tipo, é porque eu acho que de certa forma ele ia se safar, porque a prisão dele ia ser domiciliar. Sim. Ele vai morrer, e aí Deus que vai julgar, entendeu? Fim da vida, ele só quer que o inferno acabe, o assédio, todo o trabalho, talvez bata até um arrependimento da passagem dele, assim, meio tipo, caralho, fiquei bêbado de poder, eu sempre fui um capitão, sabe? Uma coisa meio... Voei perto demais do sol. Exato, uma coisa meio Ícaro, né? E aí... Foda-se. Preciso continuar com os paralelos da mitologia grega pra reafirmar a posição do Trump como Zeus, o rei dos deuses. É o primazia entre pares. Enfim, e aí o Eduardo fica tipo, rapaz, mas... Não, você é presidente, você é meu herói, você é meu herói. Não, filho, eu sou um mero capitão. Não, você é o meu herói. E aí ele tá lutando por isso, sendo que nem o pai mesmo tá. Então deve estar uma... O pai traiu primeiro? Na minha opinião, sim. Acredito que sim, né? Porque a geração anterior porque tem um dever com a próxima. Pra mim, cara, é aquele negócio. O Jair, a nobreza de espírito dele tá se mostrando ser menor do que a do Eduardo. E então ele tava tipo, cara, eu não quero ser preso, sabe? Eu não quero viver o resto da minha vida brigando. Quero ficar tranquilo e tal. E o Eduardo tá tipo, mano... Vamos brigar, porra. Cara, sabe? E é aquele negócio, aquilo que a gente falou várias vezes, que o Lula tem mais grandeza de espírito que o Bolsonaro, porque o Lula foi preso, aceitou ser preso, ficou brigando até o final, ficava em audiência com o Sérgio Moro batendo boca, na prisão ele ficava falando, eu vou voltar, sabe? Isso é pica. Faz aí uma impression. Eu descobri que tem fã, né, da minha imitação do Lula. Eu vou voltar. Exato. Sérgio Moro não adianta. E aí ele voltou e, cara, tá voltou aí, tá mesmo. mandando... E aí o Jair não quer brigar, o Eduardo tá tipo, caralho, pai, vamos brigar, pô. Mas, cara, eu acho que se você olhar um pouco pra trás, tipo, cada um tem uma psicologia, né? O Bolsonaro é um cara que veio da pobreza no interior de São Paulo, ascendeu socialmente ali. Ascendeu, a carreira no exército era uma carreira um pouco melhor, foi morar no Rio de Janeiro e tal. Mano, foi muito longe. Chegou a presidente da República, surreal o voo. Ele ficou 30 anos como deputado antes, né? Porra. Surreal, a ascensão é surreal. O Eduardo é um carioca tijucano. Vila Isabel. Não, é mais surfista, assim, meio surfista, meio revoltado, assim, não curtia muito o pai quando era novo, parece. E é um cara mais idealista mesmo, mais aberto, sabe? Ele quer mais, entendeu? O pai dele conquistou muito, mas o Eduardo é o tipo de filho da puta que gostaria de ter mais, entendeu? Estourou um colégio razoável, fez a faculdade boa, passou... Qual colégio ele estudou, você sabe? QI, acredito. Não conheço ninguém que estudou no QI. Era um colégio melhor na época, eu não sei qual, enfim, eu não sei qual status QI. Ele fez o FRJ, não, é QI ou Intelectus, eu não sei. Mas enfim, fez a federal, caralho, estudou, passou pro concurso, pai dele, voou, ele lançou a carreira política dele, ele era o príncipe, cara. Sabe? Mas ele é um cara que almeja... Ele não teve o voo dele, cara. E, cara, e dos irmãos dele, o Flávio é o mais... parecido com o pai, no quesito de, fica tranquilo ali, faz o teu, mais maduro, né? Mais velho. O Carlos era mais assistente do pai mesmo, pelo que tudo indica. O Jair Renan é, filho mais novo, totalmente louco. Foi brain rotted. Exato. E o Eduardo, cara, caiu no... A coroa meio que caiu... E ele pegou, assim. Então, sobrou pra ele a coroa do bolsonarismo. Ficou muito tempo esse arranjo de 3 filhos, né? E aí tem um pouco essa coisa do filho mais velho ser o filho mais responsável. O filho... Vamos entrar na psicologia dos filhos, né? Adoro devagar sobre isso, mas... O filho mais velho é o mais responsável, é o mais próximo do pai. Ele tem o dever de criar os irmãos, então acabou desenvolvendo uma personalidade mais pragmática, o Flávio. O mais caçula, ele é o filhão do papai. É o que mais ama o papai. Eu acho que o Carlos tem uma coisa até freudiana, assim, complexada com o pai dele e tal, de tipo, admiração, assim, bizarra.
E o filho do meio é meio que o filho esquecido mesmo, né? O filho... Tipo, a maior revolução seria se o Mar Novo se rebelasse, mas o filho do meio é meio que aquele... Que não tá muito próximo, nem materialmente, nem simbolicamente do pai. Ele é o mais longe, né, mesmo. E naturalmente eu acho que seria o cara que iria se falar, tipo... Não, cara, a gente tem que fazer mais, se rebelar, sabe? Exato. E eu até cheguei a mencionar ontem, eu fiz uma live lá com a galera do MBL, eu falei, cara, fim do Império Bizantino, tinha pra caralho guerra patricida. Muito comum. Do filho achar que, não, porra, meu pai tá sendo muito leniente, ou virou um vassalo dos otomanos, eu vou fazer o meu caminho aqui. O cara, sei lá, viajava pra Roma, se convertia e puxava uma invasão. Ou vice-versa, sabe? Então tava sempre um conspirando contra o outro. É um sinal geral de que tá minguando. Tipo, sim, que aquele cheirão de decadência, assim, horrível. Mas enfim. Mas e aí depois ele fala que acha que não vai ter o mesmo efeito do Mark Carney, eu tendo a concordar. Aí depois, enfim, cara, por exemplo, tem essa resposta que eu acho muito boa, muito boa no sentido de elucidativa, né? E boa no sentido, nos fins estratégicos do Eduardo, até eu não acho que isso é verdade, mas se até 2026 continuar no mesmo cenário, aí a Venezuela, né, que é uma justificativa que é tipo, cara, a gente tem que lutar até o fim, mano. Sim, se a gente não lutar, vai virar a Venezuela, cara. Então, porra, E aí, continua como chegou a solução para a solução por tarifa, já foi uma adesão do Trump, né? Isso é evidente. Continua. Sua expectativa é que as tarifas saiam? Sim. Tem uma expectativa que ela saia assim. Não. As sanções, né? Enfim. As sanções seria a lei Magnitsky, no caso. Eu tenho uma expectativa que ela saia assim. Eu acho importante ressaltar o seguinte. Se a lei Magnitsky, que é a sanção individual para oficiais de governo que violam direitos humanos, for aplicada, já existe margem para você aplicar além do Moraes. Pode ser aplicado para cima da esposa do Moraes, para cima do Fábio Schor, que é o delegado da PF, para cima de outras autoridades brasileiras. Então, se as autoridades brasileiras quiserem se apresentar e antever esse caso de caos para elas próprias, individualmente, é providencial que elas leiam a carta do Trump e ajam rápido para desarmar essa bomba. E aí, cara, o senhor conversou com seu pai sobre o assunto? Qual é a posição dele? Não falo por ele. Ele está refém do sistema. É bom falar com ele porque é muita responsabilidade eu falar em nome dele. Que é a resposta gabaritada também, cara. Que é, por exemplo, você vê isso. Católicos mais tradicionalistas falam esse tipo de discurso sobre o Papa, quando o Papa faz uma coisa errada. Nego trampista fala aí sobre o Trump, quando o Trump fala coisa errada. E o filho do Bolsonaro, obviamente, tem que falar a mesma coisa que o pai, que é tipo, cara... Mano, meu pai tá sendo manipulado por advisors corruptos e tal, sabe? Ele fala, tipo, aquela parada do Senhor dos Anéis que é tipo Theoden, ele tá todo velho. Tá o língua de cobra. Tá o língua de cobra no ouvido dele e tá tipo, não, o problema não é do Theoden, o problema é a língua de cobra, mano. Sabe? É isso, o problema não é do Jair, o problema é a língua de cobra. Eu acho que ao mesmo tempo o Eduardo se coloca fora da autoridade do pai, né? Então meio que... O Paulo Figueiredo chegou a mencionar que responde diretamente ao Eduardo agora, não... Ele tá nos Estados Unidos, quem opera nos Estados Unidos é o Eduardo. Isso é bem interessante, né? Então, tipo, o Jair Bolsonaro era meio que rei do bolsonarismo, e agora o Eduardo Bolsonaro naturalmente era tipo um duque, né? Sim, agora o Paulo Figueiredo tá falando, não, cara, agora o Eduardo ele é duque, mas ele é independente. Que meio que reclamou, tipo, cara, essas operações nos Estados Unidos, o Jair não manda porra nenhuma. Verdade. Né? E eu tô sob a responsabilidade, eu tô sob a liderança do Eduardo aqui. E o Eduardo mesmo fala, eu não falo por ele da mesma forma, então são mutuamente dependentes, é a independência do Eduardo? Não sei. E ele está refém do sistema. Ele tem que falar isso, mas ouvir dele reforça uma ideia que a gente já tem há muito tempo, porque o Bolsonaro está capitulando, está entregando, e realmente a gente estava caminhando pro acordo do Tarcísio. Sabe outro país que eu penso, cara, que na sua história um momento chave é uma briga entre filho e pai? Portugal, é fundado... É verdade, Brasil, né? O próprio Brasil, né? Exato, o Brasil como extensão de Portugal. Não, mas Portugal mesmo. A fundação de Portugal... Uma mãe, né? Exato, não é pai, é a mãe, mas é uma briga entre o filho, que eu agora não me lembro o nome dele, Dom Afonso, Conquistador, sei lá, contra a mãe, sabe? Isso aí. E aí Portugal é fundado assim, e depois o Brasil é fundado assim, mas aí o caso do Brasil é um pouco diferente. Portugal foi real, foi uma guerra mesmo. No nosso caso não é exatamente uma briga, né? Talvez em 22, né? Uma tensão, assim. Não com o pai também. Mas, enfim, parece um pouco isso. E aí, cara, interessante pra caralho. É uma confirmação do que a gente já imaginava aqui, né? Que o Jair tá muito mais pro lado do sistema, dos acordos, do que as pessoas que querem atribuir algum mérito a ele imaginavam. Então, tipo, o pessoal que tava rallying behind o Jair Bolsonaro tava achando que, caralho, não, ele tá defendendo pra caralho nossos interesses, tá lutando contra a venezuelização.
E já não tava há alguns anos já, né? Sim. Provavelmente. E aí depois... E sua pretensão de ser candidato a presidente? Tem chance ainda? Só se o Moraes for isolado. Senão não tem como. Se eu voltar para o Brasil hoje, sou preso. Mas eu acho que tem a esperança dele ser sancionado e a gente vai conseguir ter sucesso. Então o Brasil é pequeno demais pra nós dois, Alexandre de Moraes. Ou eu ou você. Esse é o objetivo estratégico do Cara, do já Eduardo. falei, eu acho que o Eduardo Bolsonaro, por nenhuma hipótese, o Eduardo Bolsonaro chega à presidência da República, a não ser que coisas muito loucas aconteçam. Porque, cara, se o Eduardo Bolsonaro for presidente da República, o Brasil vai virar uma ditadura. Pra mim, não tem nenhuma hipótese alternativa, sabe? Eu acredito que ele vai retaliar, né? Ele já enxerga que o Brasil é uma ditadura. Exato. Ele não vai voltar... Não vai voltar. Se ele tá brigando lá fora... Cara, se ele voltar, você acha que ele vai parar de brigar? Pelo amor de Deus. E outra coisa, né? Ele já falou que isso não é sobre o povo também, né? Então acho que ele também não tá lutando pela maioria silenciosa ou qualquer porra assim. Não, é meio que pela maioria silenciosa, né? É. Mas é porque muitos ainda... É a visão meio do Barroso, sabe? Que é tipo... não, eu tô defendendo o interesse do povo. Só que o povo não sabe que esse é o interesse dele. Exato. Ele meio que, cara, vai voltar como... Eu acredito também, ele vai voltar com um vendetta pessoal contra um caralhão de gente, né? O sistema inteiro, bem ou mal, O sistema né? inteiro. Por isso que eu acho que esse é o principal motivo de eu achar que ele não volta. Eu também, É porque ninguém vai querer lançar o Eduardo, cara, em 2026. Nem o Eduardo vai fazer campanha lá de fora e a gente vai só na emoção, só no romantismo mesmo. Bolsonarismo romântico na veia, foda-se. Ninguém tem coragem. Nenhum partido tem coragem. Eu acho, cara. A menos que ele arrume uma legendinha dessas, assim, num plano mas muito eu acho maluco. Que mesmo assim, se ele arranjasse uma legendinha, o STF ia lá canetar que derrubar a candidatura dele, cara. Provavelmente sim, mas eu acho que não vai ter nem... Não vai ser nem melhor, né? Então. Não vai ser nem lançado, sabe? Porque nenhum dirigente partidário vai estar disposto a correr esse risco. Eu não conheço todos, né? Talvez um partido desses mais de direita, sei lá, o PRTB, uma porra assim. Mas o STF ia canetar, o STF não, né? O TSE ia canetar e ia impedir. Enfim, a análise que a gente fez agora entenda como sendo sem juízo de valor, sabe? A gente só tá narrando o que a gente observa da disputa política, então... É isso, tá? Só pra galera não começar a acusar a gente... Caralho, viraram bolsonarista da noite pro dia. Não. A gente falava que o pai do Eduardo, o Jair, era frouxo. E a gente elogiava o Lula por ele não ser frouxo. O Eduardo tá se mostrando não ser frouxo. Eu espero que a gente tenha ficado claro que... É isso, ele tá sendo coerente, mas não é como se ele tivesse um as na mão. Né? Exato, Ele tá na situação de merda ainda. Na verdade, você tá vendo mais um cara... Talvez, né? Um cara gritando, né? Desesperado antes de... se fuder, né? Ou piorar a situação pra ele, acabar de vez, romper de vez, e ele virar tipo um Juan Guaidó lá nos Estados Unidos, eu acho que é possível, plenamente possível. Ou então uma virada sim, mas uma virada histórica. Cara, ele tá jogando muito poker. improvável. Ele tá jogando poker, a mão dele é uma merda. Cara, pode ser de vir 2 cartas boas no final e ele ganhar. Seriam cartas surreais, assim, né? Teria que ser, tipo, Trump botar uma pressão absurda pra meio que as eleições no Brasil serem conduzidas com, tipo, com a soberania final sobre decisões sendo feitas pelo Trump, sabe? Sim. Mas... Pra um leitor atento, tipo, acho que o Eduardo foi consistente, mas pra um leitor atento ele deixou claro que ele não tá sob controle da situação, ele não tem... Isso ele deixou bem claro. Ele não se sente mais conectado ao pai dele politicamente, cada vez menos. Ele não confia no Tarcísio, no Zema, ou seja, esses líderes, essas lideranças que o Bolsonaro formou, ele não tem confiança nessa porra. Ou seja, pra ele ser repatriado, cara, não tem caminho, basicamente, né? Full príncipe estrangeiro. Exato, ele só, cara, foda-se, você vai ficar de lá barulhando, entendeu? E aí tem que falar grosso mesmo, né? Não sei, eu acho que tem um pouco dessa vibe vindo de todos os caras que estão lá nos Estados Unidos, sabe? Alan dos Santos é um cara que adora provocar e falar grosso, mesmo sem... O Alan dos Santos não era que tava tendo problema de saúde, cara? Não, o Rodrigo Constantino. É o mais tranquilo. Todos esses caras, pra mim, são a mesma pessoa, sabe? É tipo, o bolsonarista louco, né? Eu sinto um pouco isso também, mas... Paulo Figueiredo é um cara super exaltado também. Adora xingar, adora falar merda. Ameaçar, né? Ameaçar pra caralho. 72 horas, então. A parada de 72 horas chegaram, né, cara? Natural que eles ficassem engrandecidos, né? Enfim. E aí a resposta do Tarcísio foi... Cara, as críticas do Eduardo, sem problema, entendeu? Então... O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse à CNN que não vê problema na afirmação do deputado Eduardo Bolsonaro de que se sente desrespeitado por sua atuação junto à embaixada americana contra a decisão de Trump. Sem problema.
Nesse momento, eu estou olhando para São Paulo, para o seu setor industrial, para a sua indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio, para nossos empreendedores e trabalhadores, rebateu o Tarcísio. Então, cara, o Tarcísio basicamente tá falando... Foda-se. Eduardo, eu quero brigar contigo, tá? Eu entendo aí que você tá fazendo essas porras e tal, beleza. Eu não te odeio. Eu sou governador de São Paulo, eu tenho interesse na indústria paulista, pelo menos eu tenho essa justificativa. O álibi do Tarcísio perante os bolsonaristas bolsonaristas, os mais exaltados, se vocês ficarem putos que eu tô defendendo, que eu não tô indo 100% com o plano do Eduardo, você tem que entender. Sou governador de São Paulo, tenho muita indústria que eu tenho que cuidar. Então, bolsonaristas exaltados, fiquem tranquilos, sabe? E o Tarcísio, obviamente, ele tá fazendo isso porque pro acordão dele sair, isso, tarifa contra a indústria causado pelo Bolsonaro ia azedar a relação de empresário e de nego do Centrão com o campo bolsonarista, né? Que ele, bem ou mal, faz parte. Cara, o Tarcísio deu a resposta calma de quem tem máquina na mão, entendeu? 2026 são anos radicalmente diferentes pros dois. O melhor cenário possível pro Tarcísio é presidente, pior cenário possível é governador. Pro Eduardo, o melhor cenário possível é, tipo... Caralho, o Trump quebrando o Brasil, guerra civil, intervenção militar. Esse é o melhor cenário, tá, pro Eduardo? É tipo, puta, sei lá, porta-aviões americano na Baía de Guanabara. Esse é o melhor cenário pro Eduardo. E o pior cenário é, tipo, influencer, cara. Então, você vê a forma, o jeito exaltado do Eduardo é um pouco pela conquista, mas é um pouco de desespero também. Tipo, poder verdadeiro no Brasil, né? Os caras que são verdadeiramente poderosos falam baixo, falam manso. Porra, Temer, Kassab... Tarcísio vai se aproximando desses arquétipos aí. São os caras que estão tipo, cara, tem máquina, entendeu? Tarcísio não vai ficar com 0 votos à noite por dia, nem por um caralho, entendeu? Sendo governador. O Eduardo, se tudo der errado, ou se essa estratégia... Mas o Tarcísio não pode também ficar brigando demais com o Eduardo, né? Também. Porque ele ainda depende da base bolsonarista. Com certeza. Mas, eu não acho que o Jair vai... afastar o filho também, sabe? Alienar o filho. A posição dele nessa porra toda, pra mim, é uma das coisas mais engraçadas no mundo. Que é, tipo, ele tá vivendo esses momentos de divisão o tempo inteiro. Viveu a partir do fim, em 2022, viveu em 2024, a gente comenta isso sempre. Entre meio que esse bolsonarismo mais pragmático e o mais exaltado. E ele tá vendo de novo agora. E, cara, ele sempre fica quieto, cara. É uma coisa impressionante. Ele só tá vendo a porra ser esmigalhada, assim, na frente dos olhos dele. Eu acho que, por um lado, ele não tem a coragem de tomar a posição do filho, que é a posição mais arrojada. Não, porque seria insano também, né? Seria muito louco. Mas eu acho que aí, por outro lado, do lado pragmático, ele já não manda mais em porra nenhuma, cara. Sim. Ele já virou só um mascote, uma coisa parecida. Ele virou um objeto, não é mais um sujeito, entendeu? Virou só foi desumanizado, né? Foi convertido em símbolo. E aí as pessoas estão percebendo essa porra. E aí, cara, uma posição de merda, assim, né? É isso. Aí sobre o próprio Bolsonaro... Tá meio incerto, bolsonarismo tá meio que rachado, a gente explicou o racha. A Folha tá puxando aqui que a crise do tarifaço abala plano presidencial de Tarcísio sobre questionamento de empresários. É isso, cara. O que eu acho que vai acontecer por exemplo, o gráfico de exportações dos estados americanos dos estados brasileiros para os Estados Unidos. São Paulo é o maior, né? Não só é o maior estado em termos de população e de economia, mas ele é o maior em termos de exportações. Então, natural que o Tarcísio vai se importar com isso. Do fundo do coração... E o Cláudio Castro do Rio, hein? Segundo lugar. Pois é, né? Não vi falando nada. A galera que fala que Rio de Janeiro tá morto. Abre o olho aí. Santa Catarina tem que lugar? Cadê Santa Catarina? Abaixo do Rio Grande do Sul. Tá, beleza. Mas enfim, o que eu acho que vai acontecer, tá? Em termos de política interna eles provavelmente vão negociar alguma coisa com o Trump. Mesmo se não negociarem, eu não acho que isso vai afetar os planos do acordão do Tarcísio, tá? Amanhã a gente vai falar só da parte mais de política externa do acordo. Mas na moral, eu acho que mesmo se a tarifa entre em efeito, eu acho que o Tarcísio vai falar, cara, isso a culpa não tem o que fazer. Quando eu voltar, eu acho que dá até um bom argumento pro Tarcísio, cara. Tipo, a posição dele tá tão forte que não importa onde os deuses do Olimpo joguem raios e, porra, maçãs da discórdia e o caralho, o Tarcísio continua numa posição boa. Porque ele vai falar, a tarifa entrou em efeito. Vamos supor, a tarifa não entra, o Tarcísio fala, negociei, olha como eu sou foda. Se a tarifa entrar em efeito, ele vai falar, Eduardo. O Lula, foi o Eduardo que fez essa merda, e o Lula é o idiota que não soube negociar. Quando eu sentar na cadeira, quando eu chegar no Palácio do Planalto, vou fazer uma viagem para os Estados Unidos no primeiro dia e vai acabar essa merda dessa tarifa. Eu acho. Não é um bom argumento pro empresariado apoiar o acordão? Eu acho que, cara, tem um excelente... Tipo, se eu tivesse que apostar qual é a chance de acontecer,
é que as tarifas nunca vão entrar em efeito. Eu também acho que não, porque Trump always chickens out. Exato. E tipo, o cara é um negociador de causa, assim. Então ele tem que botar uma notícia bombástica dessa. Eu imagino que os caras do setor produtivo no Brasil devam estar, cara, rasgando o rabo, assim. Porque isso é pra colapsar um bando de contrato em curso. Isso é pra projeção, tudo indo pro caralho. É só, tipo, um mercado consumidor. Os Estados Unidos é o maior investidor estrangeiro no Brasil. Então, pra galera também que depende de trazer capital ou essas iniciativas de energia, que eu sei que tem muito dinheiro americano envolvido, é só, tipo, cara, nego deve estar maluco. Então, no caos, o Trump vai entrar com alguma proposta. Eu não sei. Sim. A parada pra mim é... Se o desejo do Trump é que tudo seja revertido, que é tipo, SF, muda de ideia sobre... Mas isso é bom pro Tarcísio. Eu acho que ele pode acabar saindo por cima só porque, cara, ele tem poder real, entendeu? Mas entende, tipo... Poder de chão, mano. Eu acho que se o Trump for hiper maximalista, continua sendo bom pro Tarcísio, sabe por quê? O Trump vai chegar, o Tarcísio, ele vai chegar lá nos Estados Unidos e vai falar... Trump, meu grande amigo. Dá um zoom. Olha como eu sempre fui teu fã. Grande ele vai falar, ele vai chegar pro Trump e vai falar, o Milley tá com uma bola dele na garganta, eu vou botar tuas 2 bolas na minha garganta e a gente vai negociar uma parada. E aí, o Tarcísio vai estar numa posição muito foda pra ele fuder quem poderia limitar o poder dele como presidente da república, sabe? Que é o STF e o Congresso, entendeu? Então, tipo, eu só acho que a posição dele tá muito forte, cara. Pro Tarcísio, a agressividade do... Operadores da política em Brasília que eu sei que assistem o canal, tá? Kassab, Alexandre de Moraes, o próprio Tarcísio, enfim, Zé Dirceu. Cara, a posição do Tarcísio tá muito forte, cara. A parada é que se o Trump tiver o objetivo maximalista, eu acho que o Tarcísio não vem. Eu não sei, sabia? Porque eu acho que... Quem melhor do que ele você acha que seria pro Trump negociar? É porque o governo do PT por outro lado, vai estar mais... Talvez, né? Cara, porque isso aí a gente já tá entrando na seara dos cenários que eu... Não, mas... tipo, se essas tarifas estiverem vigentes até a eleição do ano que vem. Sim. Acho que é uma premissa surreal, assim. Eu também, mas vamos supor que isso aconteça. Você não acha que isso empurraria o empresariado pro Tarcísio? Que é tipo, o Lula não conseguiu negociar essa merda, eu vou negociar. Pelo menos uma fração, né, do empresariado. Tem talvez um grupo... No fim das contas, acabe saindo por... É porque tem um grupo que vai sair por cima, o agro, por exemplo, né? E é muito importante pra candidatura do Tarcísio. Não é nem que vai sair por cima, vai sair inalterado, ou talvez tenha mais oportunidade de negócio, né? Não sei. Cara, pra mim, o principal, talvez, se chegar a tanto, tarifa, tipo, 1 ano de tarifa. Que eu acho, cara, basicamente surreal, assim. Se chegar a tanto, o Tarcísio... vai estar do lado dos bonzinhos. Eu tô tentando negociar pra essa porra acabar desde o início, cara. Ele vai falar isso e ele vai falar, se vocês me elegerem, eu vou ter relações excelentes com o Trump, eu vou negociar um acordo muito foda. Porque o Eduardo não aparece do lado do Trump. O Trump falou que o Eduardo ele tá morto, a não ser por um milagre. Sim. É por milagre que ele tá apostando agora, porque ele tá falando grosso. E a parada é o Trump falou que... Não chamou o Bolsonaro... Você viu essa declaração que ele falou? O Bolsonaro não é meu amigo, sabe? É um cara que eu conheço e eu respeito ele porque ele é um negociador duro. Sabe? Então ele já deu uma meio... É tipo Trump slop, assim. Exato. Mas ele poderia ter... Bolsonaro's a great guy. The best there ever was. I love his son, Eduardo. Eu não sei o que, ficar esse tipo de merda assim. Mas ele falou... Não, mas vamos lá, como que isso beneficia o Lula de alguma forma? Dá o argumento da soberania pra ele. É o efeito carne que seria, sabe? Que é puramente eleitoral, né? Não descarto. Eu não descarto também, mas isso é um efeito puramente eleitoral. Isso não é um efeito de elite, sabe? Total. Em termos de elites, o tarifácio eu acho que ele só beneficia o Tarcísio, sabe? Cara, provavelmente... Em termos eleitoral... Ninguém vai ganhar dinheiro com tarifaço. Exato, entendeu? Meu ponto é esse. Talvez assimetria... É porque eu realmente não sei como funciona no Brasil. Mas se você fode um setor e comparativamente o outro ficar mais forte, pode ser bom. Pro galera da soja. Eu não sei, cara. Eu não sei porque também. eu acho que se não resolver o tarifaço, a tendência dos Estados Unidos é querer continuar correndo atrás, cara. Até você dar um jeito de tentar fuder o que quer que reste, entendeu? Eu não acho que o pessoal da soja tá olhando pro tarifaço e ficando, porra, muito bom. Eu acho que eles estão com medo também. Eu não sei, cara. Eu achei que o Lula... A gente tá falando da soja porque o Brasil não exporta soja pros Estados Unidos, tá? Só o pessoal do agro que vai se ferrar
É laranja e café, né? E açúcar. E aí tem o pessoal de máquina e tal. Exato. Aí é outro tipo de elite, sabe? E eu acho que essa elite da soja é muito pouco inventiva, né? A galera muito de fazenda e tal. Eu realmente não sei como vai operar. Eu achei que o Lula trabalhou mal pra caralho o negócio da soberania. A gente fez um episódio sobre isso, né? Sim. Não se pronunciou diretamente com o país, não deu uma declaração oficial, não articulou nenhum símbolo de nacionalismo. Barry falou sobre isso, quando falou da forma mais escrota, mais... Jabuticabia. O cara que come uma jabuticabia. Não quer guerra comercial com ninguém. Cara, não. Enfim, o Lula caiu na ideia de que o brasileiro é o índio rebolando com um cocá na corte europeia, assim, né? Eu achei aquele terrível trabalho. E eu acho que, no fim das contas, eu fico cético no efeito Carney, né? Que seria a ideia, os Estados Unidos está agredindo a soberania de um país, isso vai empoderar a esquerda, uma esquerda mais nacionalista, né? Eu não, tipo, não tô pode mais rolar. achando... Pode rolar, mas eu também colocaria minhas fichas lá embaixo. Acho que o cenário mais provável é... Tarcísio vai chegar, tipo, o velho tá fazendo merda. E eu sempre fui Trump. E agora, cara, eu acho que... Outra coisa que eu acho também que vai acontecer com o tempo. Eu acho que os Estados Unidos vai ficar mais rockish, mais interventivo na América. Milley abriu o olho pra isso antes, vai colher fruto. Tá acontecendo, ainda. Tem que olhar, né? Quão generoso o Trump Foi o vai que eu ser. falei, cara. A posição adequada do Tarcísio é... Trump, você tem 2 bolas. Uma delas já tá no... Uma tá na garganta boca do Milley. Meu irmão. Caralho, pessoal. Caralho. Não vamos debater biologia, nem anatomia, só. Mas Sim, é velho, né? Tá meio caído, assim. Beleza, ok. Uma bola já tá na garganta do Milley. Então, cara, tem uma bola sobrando aí, entendeu? Não vai ser o México. Não vai ser o Canadá. Brasil, entendeu? Pode ser, eu acho, cara. Eu acho possível. Vamos ver. A parada que eu acho que... Eu tô colocando um monte de premissa escura, não tô colocando o cenário most likely, né? Mas beleza. Vou negociar. Eu acho que o Trump só vai... Cara, eu quero muito menos que você imaginou que eu queria. Eu quero, tipo, sei lá... Uma parada aleatória, só, sei lá, sai do BRICS. Sei lá. Exato. Tipo, para de falar de BRICS. Velho ou Sim. Lula. Ou uma porra assim, aí vai sair, aí não vai ter tarifa. Mas a gente vai falar isso no episódio de amanhã. Muito bom. Só pra fechar. Uhum. Só um pequeno detalhe. Eu acho que ficou muito bagunçado pro Tarcísio lançar também. Acho que ele não vem mais, não. A presidência? Juro por Deus. Eu acho que não, cara. Eu acho que ele não vem. E dessa declaração meio... Quer casar com o dinheiro. Não, cara, eu acho que, mano, porra. não importa... Hashem não quer que eu apoie dinheiro. Não importa o que aconteça, eu acho que cara... Tarcísio vem. Pro Tarcísio não vir, tem que ser nível de milagre que faria o Eduardo Bolsonaro chegar, cara. Que isso, cara? Sério? Caralho. Cuidado, vai cair nesse Our Tarcísio. Cara, casar Talvez dinheiro. venha um cara menor, casar cara. dinheiro. Money. Money in the table. Money, mano. Vai cair. Você imitou muito bem, vai cair por direito autoral. O ABBA vai processar a gente. Boa música falando isso. Mas, cara, Eu acho que a gente vai ter oportunidade pra discutir isso... Amanhã, né? Não, nem necessariamente amanhã, cara. No episódio amanhã. Eu acho que é ao longo das próximas semanas, cara. Sem dúvida isso vai voltar. Mas eu não vou apostar dinheiro. Hashem não quer que eu apoie dinheiro. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago, se você quiser apoiar o canal. É muito importante que você assine e apoie nosso trabalho. São 2 planos, um de 12 e outro de 25. Cada um dá acesso a horas e mais horas de conteúdo exclusivo Premium. E foda, conteúdo bom mesmo, né? O Novos Classes Show é muito bom, mas tem coisa muito melhor no site. Fora isso, live na Kik meio-dia. De segunda a sexta a gente faz, que a gente aborda temas mais filosóficos. Então, link tá na descrição, kik.com/Novos Clássicos Show. Fora isso, nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Arroba Novos Clássicos, arroba pessoa. Valeu. Muito obrigado.